Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gladiador Jurídico. Hoje nós vamos falar a respeito do direito penal para concurso público, sobre o tema eficácia da lei penal no tempo, um assunto muito exigido na prova. Então se liga até o fim do vídeo, que ao término você vai ter a capacidade de poder compreender melhor sobre esse assunto e com certeza ter um desempenho melhor no momento da prova. Caiu a respeito desse tema, você vai conseguir aí gabaritar essa questão. Então vamos começar falando com o seguinte: com decorrência do princípio da legalidade, aplica-se a regra à lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso, conhecido como tempus reris action. A lei penal, para produzir efeitos no caso concreto, deve ser editada antes da prática da conduta que busca incriminar. Excepcionalmente, no entanto, será permitida a retroatividade da lei penal para alcançar fatos passados, desde que benéfica ao réu. Para a aplicação da lei penal, é imprescindível definir o tempo do crime, ou seja, quando um crime se considera praticado. Ao verificar o Código Penal, no artigo 4, vemos que foi adotada a teoria da atividade, que diz o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, com isso, vamos por um exemplo prático para que possa ficar melhor compreendido esse assunto. Um jovem de 17 anos, ele pratica um crime, disparo de arma de fogo. Esse disparo de arma de fogo atinge alguém. Esse alguém, ao ser atingido, ele entra em coma. Fica 3 meses em coma. Nesse tempo de 3 meses que essa pessoa ficou em coma e veio a falecer, esse jovem, autor do fato, ele completa 18 anos. E aí, qual lei que será aplicada? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o Código Penal? Então, nesse caso, conforme nós acabamos de ver aqui no artigo 4º do Código Penal, vai se aplicar o ECA, porque no momento do crime ele tinha 17 anos, e não no momento da morte, quando ele já tinha completado 18. Logo, o momento do crime é o marco inicial para saber a lei que, em regra, vai reger o caso concreto, ganhando ainda mais importância no caso da sucessão das leis penais no tempo. Entre a data do fato praticado e o término do cumprimento da pena, pode surgir várias leis penais, ocorrendo aquilo que é conhecido como a sucessão das leis no tempo. O artigo 5º, no inciso 40, diz o seguinte: em regra geral, que a lei penal não retroagirá, salvo, ou seja, exceto, para beneficiar o réu. Trata-se, então, da irretroatividade da lei penal, excetuada somente quando esta lei beneficia de algum modo o acusado ou até mesmo o condenado. Então vamos ver alguns desdobramentos dos efeitos da irretroatividade. O primeiro é o novatio legis incriminadora, nova lei incriminadora, ou seja, o legislador ele incrementa, ele adiciona uma nova lei que torna uma certa conduta crime que antes não era. Novatio legis impejus, uma nova lei que prejudica. O próximo, abolitio criminis, abolição do crime, ou seja, uma certa conduta deixa de ser crime devido a uma nova lei. Novatio legis in nihilius, nova lei que melhora, ou seja, que beneficia a conduta praticada por determinado agente. E, por fim, princípio da continuidade normativo típica. Então, esses são os 5 desdobramentos dos efeitos da irretroatividade. Então, se liga no nosso próximo vídeo que nós vamos falar cada uma delas. Um forte abraço, meus queridos gladiador e gladiadora. Valeu!